Maravilha. Feliz sábado a todos. Que bom que nós estamos nos reunindo aqui mesmo via Zoom ainda, né? Quem sabe logo mais aí presencialmente, nessa classe especial que é dos professores do Fonseca, para que nós possamos aqui, então, recapitular, discutir aqui, trocar informações e ideias da 8ª lição, que tem como título Educação e Redenção. Tudo bem, Cristiana? Tudo bom. Só tem gente fera aqui, né? Só tô tirando, percebendo que... Tirando eu, o resto é tudo gente boa. É nada, todos são feras. Aproveitar, então, que o Cristiano se uniu a nós, agradecer aí a presença da Gisele, do Cristiano, do Gabriel, da Shirley. Daqui a pouquinho o pastor vai estar com a gente também. Vou pedir para o Cristiano, então, orar para a gente aí, quanto ao estudo da lição, da recapitulação da lição dessa semana, tá bom? Vamos orar? Ok, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui nesse teu santo dia para aprender um pouco mais de ti, aprender um pouco mais da tua palavra. E o Senhor, como nosso grande professor, o mestre dos mestres, que a cada dia o Senhor possa nos abençoar, para que assim, aprendendo, possamos passar essa tua palavra, essa tua mensagem para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Dirija-nos neste momento, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Só para recordar, nós temos o verso que, no caso, seria para memorizar. Eu lembro quando criança, minha mãe quase que obrigava os 5 filhos a decorar o verso para chegar na escolinha sabatina ali, falar bonito e tal. E a gente tem um verso muito importante que tem a ver com o tema da lição, que é Educação e Redenção, que está lá em 2 Timóteo 3,16, que fala o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão e também para a correção, para a educação na justiça. O que vocês tentaram entender aí quanto a esse verso, numa lição que fala sobre educação e redenção? Alguns automaticamente, que são professores, já pensam, né? Educação tem a ver com escola. Educação tem a ver com escola, mas a escola começou através de uma família, né? Toda família aí acaba começando aí a educação em casa, não é verdade? Mas o que vocês entenderam quanto a esse verso de toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça? E aí, alguém quer compartilhar aí o que entendeu? Vamos lá. Então, a verdadeira educação, na verdade, ele é um ato de amor. Então, a Escritura ela é inspirada por Deus para nos fazer todos esses verbos que estão aí, porque através dessas ações é que nós vamos ser transformados, vamos ser redimidos. É isso que eu entendo. Muito legal, isso mesmo. Cristiano? A primeira coisa que chama a atenção aí é que no verso é que diz que toda a escritura é inspirada por Deus, né? Sim. Ou seja, Deus ele inspirou os profetas e os apóstolos para escrever a sua palavra, ou seja, ou para ser os seus porta-vozes, né? Sim. Aqui nesse mundo. Então, é claro que Deus ele respeita a linguagem humana, né? A inspiração é divina, mas Deus ele respeita o vocabulário humano, né? Isso é muito interessante. Sim. E a outra coisa é o que a Shirley falou. A palavra de Deus ela serve para tudo nessa vida. E existem algumas pessoas que ainda acham que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Não sei se vocês viram um pastor aí há alguns dias atrás dizendo que a Bíblia tinha que ser atualizada, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela serviu não só para as pessoas do passado, como ela é relevante para os dias de hoje, mesmo no século XXI. Porque se a gente for pegar a Bíblia fala de tudo. A Bíblia fala de ciência, a Bíblia fala de educação, a Bíblia fala de profecia, a Bíblia fala de teologia, a Bíblia fala de economia, a Bíblia fala... A Shirley, que está aí, que é uma educadora, o professor Walter, o Jonatas, né? A Bíblia fala de tudo e de tudo. É verdade.
Gisele, quer comentar alguma coisa? Gabriel, o professor Jonatas está aqui ao lado agora no celular dele, também vai poder colaborar com alguma informação aí, algum comentário. Fiquem à vontade, tá, gente? Nós estamos aqui realmente para poder ainda sugar um pouquinho mais do conteúdo que foi transmitido durante a semana, através dos vídeos que foram publicados no canal ES 3.0, né, do Fonseca, daquilo que nós estudamos, daquilo que nós estamos agora recapitulando. Então, vocês podem participar aí com a opinião de vocês sem dificuldade, tá bom? Alguém mais? Sim, é interessante que ele fala que toda a escritura, né? Eu gosto muito de ler, né, várias coisas, né? Tanto a parte da literatura da igreja, quanto livros de aventura, etc. Mas tem uma diferença muito grande quando eu pego uma história de aventura para ler e quando eu pego a Bíblia, porque o livro de aventura a gente lê um pouco sem compromisso, né? Ler assim para se distrair, né? Imaginar uma cena ou outra e tal, mas a Bíblia, sempre que pega, tem que vir aquele sentimento: o que eu vou aprender agora? O que eu posso ler que eu posso aplicar na minha vida? E aí é interessante que o verso ele frisa, né, toda a escritura, não é uma parte dela, né? É toda. Então a gente consegue observar tudo que está ali, ainda que eu não tenha vivido naquele tempo. E talvez as parábolas, por exemplo, de Jesus me pareçam tão distantes, porque ele usava a simbologia daquela época. Ainda assim, se eu debruçar e estudar em cima daquilo ali, eu consigo trazer para a minha vida e aplicar. E aí entra o conceito de educação, é aquilo que molda a minha vida para fazer ela ficar diferente, né? Muito bem, isso mesmo. Gente, o quê? O Jonatas quer falar, então fale, meu amigo, pode dizer. Eu acho que você tem que desligar o seu, senão vai dar eco. Não está dando. Bom, o que a Gisele mencionou aí, até o Cristiano, eu concordo também plenamente. E o que mais me admira na Bíblia, e é cada vez que você estuda, lê, relê, você tira coisas novas. Eu sei que há muitos de nós, o Gabriel, que é veterano da igreja, Chile, o Cristiano, já leram várias vezes, fizeram várias vezes ano bíblico. O que mais me impressiona é que cada ano bíblico que você faz não é igual. Ele é diferente. E a Bíblia, ela é uma das maiores escolas que eu acho que a gente tem, porque ela sempre consegue nos ensinar coisas novas. E olha que a Bíblia ela foi escrita há muitos anos e ela passou por diversas culturas, diversos tempos, e ela parece que se torna moderna cada vez mais. E o que mais me impressionou aqui, quando fala sobre o tema da semana e tal, mas é que essas histórias bíblicas, mesmo a gente lendo, relendo, e elas sendo antigas, elas são comparadas aos nossos dias também, e à nossa vida. Então, uma vez um pastor falou assim para mim, falou assim, olha, sempre quando você for estudar a Bíblia, passar por algum texto, algum verso, você não compreendeu, volte, estude, fique em cima desse texto para você conseguir entender qual que é a profundidade disso e tal. E você pode ter certeza que isso vai lhe ajudar e vai te trazer coisas novas para acrescentar na sua vida espiritual. E quando a gente faz esse exercício estudando e colocando em prática essas histórias bíblicas na minha vida, eu acredito que isso acrescenta muito. Então, realmente, quando você pega na parte de sábado aqui que a gente estava lendo, e ali na terceira estrofe diz assim, a história bíblica não é diferente das nossas histórias humanas, que conhecemos tão bem. Então, não são fatos que acontecem só lá acontecer e não acontecem nos dias a dia hoje. Existem milagres que hoje a gente vê acontecendo, milagres na vida das pessoas, né? De transformação, de cuidado, livramento. Então, é o que mais me agrada e que eu vejo que esta palavra, ela nos ensina direto, toda hora. E aí, eu sei que vocês vão decorrer aí a respeito do estudo da semana, e ela faz um paralelo bem com relação à conduta a postura de uma escola, de um professor, e como isso nos ensina. E acho que essa é a essência da palavra de Deus. Está chegando aí mais dois escuteiros, pessoas queridas, dedicadas da igreja, que é o
Aisloan, que eu ainda vou decorar, né, irmão? Esse nome diferenciado, bonitão. E o pastor Gilson, que está aqui, eu vi que... É nome de índio isso daí. Pode chamar ele aí, garoto. Professor Walter, importante. Pode chamar ele de irmão Neco, que ele aceita. Ah, rapaz. Irmão Neto? Tá bom. Neco. Neco? Tá bom. Tô sabendo aí. Fala, meu pastor. E aí? Sábado aí. Estamos aqui ainda no sábado, tá? Ainda estamos no comecinho da lição. Que bom que vocês chegaram, tá? Estamos falando um pouquinho sobre o verso para memorizar. E aí o Jonathan já entrou aqui num pedacinho que a história da humanidade é totalmente parecida, igual a história que Deus queria para a nossa vida, só que sem pecado, né? Então, é uma história bonita de amor entre Deus e seu povo, que talvez momentaneamente não tenha dado certo, mas Deus continua querendo resgatar essa história e transformar essa história para a melhor história possível, uma história perfeita lá no céu, né? Então, se o pastor quiser comentar se o Neco, Neco, é isso? Quiser também comentar, ou mais alguém, o Gabriel aí, nós teremos ainda mais, pelo menos uns 30 minutinhos aí para a gente poder decorrer todo o assunto da lição. E aí eu quero contar com a participação de todos vocês. Pastor? Pode tocar o barco aí, vai tocando o barco aí que a gente vai passeando junto. Tranquilo? Tá bom. Então vamos lá. Em cima do verso principal aí. Sim. Algo que assim, a gente sempre pensa o que esse verso traz às vezes, né? Ele começa com toda a estrutura. Eu vou trazer assim algo bem rápido, mas assim, eu já estive conversando com pessoas, às vezes eu falei assim, ó, a pessoa que é inteligente, ele aprende, quando ele erra, ele não repete mais. Ele até aprende, ele é inteligente. A internet deu uma bugada aí. Aí ele pega e não repete mais os erros, porque ele é inteligente. A pessoa sábia, ele vê os erros dos outros e ele já nem precisa praticar. Ele já não faz também. Por que eu quero dizer? A Bíblia ele traz vários temas, bons e ruins, de pessoas que levaram ruim. Então, significa o seguinte, eu preciso fazer o mesmo que Davi para ser segundo o coração de Deus? Então, eu posso ser sábio, como o filho dele, Salomão. Eu vejo os erros dele e posso não praticar. Então, eu posso ser não apenas inteligente, ser sábio. Eu vejo o erro do outro, eu preciso não repetir. Então, hoje, com o mundo que estamos, é muito seletista. Hoje, o secularismo, ele quer seguir o seguinte, é o que me interessa, então eu vou seguindo. Uma parte eu quero, outra é o que muitos fazem. Aí pega a Bíblia, quer usar pedaços da Bíblia. E a Bíblia, agora, Paulo, ele quer trazer o seguinte, toda, para que você serve para teu ensino. Toda. Eu já conheci pessoas que falaram, não quero que olhe uma pessoa o que ele fez. Eu falei, não, pois é, porque ele fez que é para você não fazer, está mostrando para você não fazer. Então, toda a Bíblia é inspirada e pronta para quê? Para meu ensino. Então, se ela é toda, é que eu aprendo para corrigir os meus erros e aprendo com o erro de outros que é praticar, que eu posso não precisar praticar, não me dá o direito de praticar, que às vezes sem querer, que a gente é pecador mesmo, mas o quê? Eu vejo as pessoas que erraram, eu vejo o conceito que foi dado na Bíblia, foi dado para ele, e eu pego e não pratico. Então, para mim, é uma lição. Isso mesmo, Gabriel, muito bem colocado. Imaginem vocês, queridos, se nós estivéssemos vivendo nos dias ali de Paulo, de qualquer outro personagem bíblico que estava vivendo a história que hoje nós temos, que é a história bíblica, na nossa mão, para poder só estudar e realmente desviar daquilo que as pessoas passaram lá atrás. É o livro mais atual. Tem pastores dizendo que tem que atualizar a Bíblia e não é verdade, porque toda vez que você lê, o Jonathan já comentou, você descobre coisas novas ou algum detalhe que não foi percebido quando leu na primeira vez. Então, leia 1, 2, 3, 10, quantas vezes for necessário para compreender, pedindo o Espírito Santo para que dê o discernimento ali da palavra. Mas nós hoje temos algo prático, pronto, bem elaborado, bem distribuído, que é a palavra de Deus. Então, assim, educação e redenção, hoje nós temos ela pronta na mão. O que é educação?
E educação para redenção? Educação nada mais é do que você praticar algo que você aprendeu. Não precisa ter uma escola. Na sua casa você pode aprender. A sua casa é a primeira escola. Então, você aprendendo, utilizando das histórias bíblicas, que é a verdade, que é completa, que é inteira, é toda a palavra, não é só um pedacinho ou dois. A gente vai conseguir, então, desviar desses caminhos tortos que outros personagens bíblicos, como Paulo e outros que vieram, e a lição vai decorrer falando de outros também aqui, para que a gente possa aprender pelos erros dos outros. E então, como o Gabriel mesmo falou, então nós nos tornemos sábios, né? Aprender com o erro dos outros é melhor do que você tropeçar, cair, levantar e aprender com o seu próprio. E a gente tem isso hoje mastigadinho, pronto na nossa mão, e muitas vezes a gente acaba deixando de lado e seguindo o que o mundo está oferecendo. E a gente tem que ter um cuidado, porque há uma linha tênue no meio disso tudo ali, para a gente poder, então, seguir aquilo que a luz da Bíblia nos ensina, que é a verdade. E aí a gente vai ter realmente menos dificuldade, não vou dizer facilidade, mas menos dificuldade para conseguir caminhar rumo ao céu. Quem mais? Alguém? Posso? Pode. Posso? O tema, né, da lição do trimestre, até já comentei isso uma vez com o grupo aí, não é mudando assim, mas eu colocaria de uma outra forma, né? Educação e redenção, mas educação é redenção. E por que redenção? É como o próprio Gabriel mencionou, deu os exemplos aí e tal. E redenção do quê? Aí, não sei se você já vai entrar, Walter, mas já faço um link aí a respeito na parte de domingo, né? Sobre a imagem de Deus. Quando eu comecei a ler a lição ali, e eu nunca tinha pensado nessa ótica, não sei se você também pensou nisso, né? Imagem de Deus, como assim? Que tipo de imagem é essa? Será que é uma imagem, realmente, quando Deus falou, vou fazer o homem à minha imagem, ele falou, não, quero fazer com os mesmos traços, com a mesma personalidade? Qual que era a ideia de Deus para isso? Comecei a me perguntar mesmo, e até comecei a estudar aqui, ver, falei, cara, a Bíblia não responde, né? Não fala qual realmente era a extensão. Só que há um grande, e é o principal, há um grande pensamento, e é o principal a respeito desse tema, que não é esse conceito, mas é que essa imagem foi distorcida. E hoje o papel da educação, uma educação redentora, é restaurar essa imagem. E aí eu penso em, primeiro, a imagem distorcida, restaurar essa imagem, e a lição ela vai abordando isso, de que forma eu posso restaurar essa imagem. E aí são perguntas que começo a lançar, comecei a questionar comigo mesmo quando comecei a estudar a lição, e a lição responde um pouquinho sobre isso também. E aí eu trago para dentro do meu universo, dentro de uma escola, como que um professor pode restaurar essa imagem, e aí também a gente pode levar isso para fora desse universo também da escola, no seu trabalho, na igreja, com os filhos, com o esposo, com a esposa. De que forma a gente pode restaurar essa imagem? Aí eu queria compartilhar isso com o grupo e cada um dá a sua opinião aí. Um de cada vez. Jonatas, eu acho não. Eu penso que a gente consegue restaurar essa imagem, né, de Deus na prática, né? Porque às vezes nós, seres humanos, nós somos meio contraditórios, né? Porque a gente fala uma coisa e faz outra, né? É aquela velha história, né? A pessoa não vive aquilo que prega. Então, a gente precisa realmente viver aquilo que a gente prega, para poder restaurar essa imagem de Deus em nós. E é através do nosso exemplo, da nossa conduta, do nosso exemplo, né? Porque Deus é um Deus santo, um Deus perfeito. É claro que nós somos seres humanos, nós não somos santos nem perfeitos como Deus é, né? Porque Deus é a santidade em pessoa, né? Na sua essência. Nós não, nós somos pecadores, mas a gente pode restaurar essa imagem de Deus através do nosso testemunho, do nosso exemplo, porque se a gente for fazer uma viagem na história bíblica, né? Como o Jonas falou, né?
às vezes ele se pega, né, pensando, lendo um texto ali, fica várias vezes, né, meditando naquele texto. Se a gente for fazer uma viagem na história bíblica, a gente vai ver exemplo de pessoas que tiveram lá as suas recaídas, né, tiveram os seus defeitos, mas foram homens, né, que realmente viveram uma vida santa, plena, porque viveram ao lado de Deus, porque fizeram a vontade de Deus. Então, eu penso que é desta maneira que a gente vai restaurar essa imagem de Deus em nós, seres humanos. Eu também Desculpa, gostaria Chico, de pode falar. Pode falar. Então, nós devemos nos colocar como ensináveis primeiro. Nós fomos criados à imagem de Deus, mas colocarmos também, como somos pecadores, nós nos colocarmos como ensináveis e não somente educadores, tá? Porque eu vou colocar até uma prática minha de trabalho. Os alunos, eles estão observando o tempo todo. Os filhos em casa também estão nos observando o tempo todo. E quando nós erramos, nós devemos ser humildes e falar, não, eu errei. E a gente, quando busca incessantemente o aperfeiçoamento na palavra de Deus, que corrige, que repreende, é nós sermos humildes e falar, não, eu errei aqui e eu não quero errar novamente. Ou, melhor ainda dizendo, como disse o Gabriel, observar pelo erro dos outros, termos um olhar de misericórdia, porque todos nós erramos, todos nós somos falhos, mas não cair como o outro caiu, porque temos o exemplo. E a Bíblia nos deixa exemplo de personagens que falharam, como o Cristiano acabou de falar, mas que muitos foram usados por Deus porque se deixaram ensinar por essa palavra, pela palavra dele, pela escritura, pela correção, de não fazer novamente a mesma coisa, né? Nós vamos errar? Vamos, somos pecadores, né? Mas lendo a palavra, se alimentando dela e colocando em prática, como o Cristiano acabou de dizer. Achei muito interessante essa colocação. Perfeito. Isso. A Shirley foi perfeita no que mencionou, e atrelado a isso, eu gostaria de ler a pergunta que está na lição, está ali bem no meio, e quando teve essa pergunta, eu já grifei a resposta embaixo ali, porque para tudo isso, para a gente conseguir realmente se identificar que precisamos melhorar, que somos pecadores, isso daí não vem de nós, né? Nós não somos assim. Aí, quando a pergunta aqui é feita na lição, diz assim, ó, como a educação pode alcançar um objetivo tão extraordinário? Uma coisa tão extraordinária, mas como que ela pode alcançar isso? Aí a resposta está logo embaixo, eu grifei aqui, relacionamento com ele. Se eu não me relacionar com ele, eu não vou conseguir, porque a minha tendência humana não é essa. É achar mesmo que eu sou bom, não olhar, como o Gabriel mesmo falou, os erros que nós temos na Bíblia, achar que Davi pecou, porque Davi pecou, eu posso pecar também, eu vou ser um homem segundo o coração de Deus. Não, a história está lá para nos mostrar que nós não precisamos fazer como Davi fez para sermos chamados um homem segundo o coração de Deus. Então, acho que a essência de tudo isso, a lição foi bem pontual. Quando ela fez a pergunta, eu bati o olho e já falei, realmente, como podemos isso? Relacionamento. Se nós nos relacionarmos com ele. E aí, foi o que o Cristiano falou, é uma coisa muito íntima, é eu e ele. Eu e ele. E aí ele vai transformar, as minhas atitudes vão impactar as pessoas, porque vai ser uma coisa natural. As pessoas vão perceber que não vai ser nada forçado. Vai perceber que eu não estou querendo ser demagogo ou querendo burlar alguma coisa ou demonstrar uma coisa que eu não sou. Se eu me relaciono com ele. Então, acredito que esse daí é o essencial, né? E é isso que a gente deveria partir sempre. Eu estou com um problema aqui com a câmera, mas vou falar alguma coisa que eu achei fantástico agora, Jonatas. Pode falar, pastor. Vocês estão me ouvindo aí, então, né?
Sim. E essa questão do relacionamento aí, eu penso que a questão de entender a educação, entender esse tema, é saber que Deus é um ser relacional. E ao sermos criados à imagem de Deus, nós fomos criados para relacionamentos. Primeiramente com Ele, depois com nós mesmos, com as outras pessoas, com a natureza. E a educação cristã, ela incentiva não apenas o crescimento intelectual, mas incentiva o ser humano em todas as áreas, né? Incluindo a social. E em cada aula, cada atividade, os princípios aí do relacionamento eles devem ser inseridos para ensinar essa representatividade de Deus em tudo que fazemos, né? Incluindo contatos com os outros e assim por diante. Então, a educação cristã ela é um agente de transformação. O ser humano ele perdeu essa imagem de Deus, né? Hoje nós não temos a imagem de Deus que havia no passado, devido à degeneração do pecado. Mas Deus deseja restaurar isso em nós até o momento que ela vai ser completa, através da glorificação, né? E até no passado isso sempre foi tema de debates teológicos, chamado de Imago Dei, a imagem de Deus. E a ideia dessa transformação, a educação cristã é um agente de transformação, porque ela não deseja apenas formar os alunos, mas principalmente transformá-los. Esse é o desejo de Deus também, não só nos informar, mas transformar a nossa vida. Professor Walter, pastor e pessoal, dentro do que o Jonatas falou e o que o pastor acabou de falar, a questão do relacionamento com Deus, isso é muito interessante, porque eu sempre gostei de um texto que fica lá em Gênesis, que retrata muito bem isso que a gente está falando, que é a questão da educação e do relacionamento com Deus e restaurar essa imagem de Deus, né, em nós, seres humanos, que foi manchada por causa do pecado. Lá em Gênesis 17, verso 1, Deus falando com Abraão, aparecendo a Abraão, Deus disse assim para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Olha só, existe duas perfeições, né? Existe a perfeição na esfera humana e existe a perfeição na esfera divina. Na esfera divina é a perfeição de Deus, Deus ser perfeito, imaculado, que não tem pecado, né? E existe a perfeição na esfera humana. E essa perfeição na esfera humana é exatamente quando a gente anda na presença de Deus. Por isso que Deus considerou Abraão como um homem perfeito. Por quê? Porque Abraão andou na presença de Deus. Enoque foi perfeito não porque ele não tinha pecado, não porque ele nunca cometeu erros. Davi, a mesma coisa. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, não é porque Davi era um santinho que não cometeu erros na vida dele. Ele cometeu e muitos, né? Como adultério, homicídio e por aí vai. Mas Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus exatamente porque ele andava na presença de Deus. Abraão foi perfeito porque ele andou com Deus. Enoque foi perfeito porque ele andou com Deus. Então esse é o segredo de restaurar essa imagem de Deus em nós, é andar na presença de Deus. Isso mesmo. Muito bom, Cristiano, muito bem aí, a participação de todos está muito, muito bacana aí. Eu só quero recapitular aqui rapidamente, então, vamos lá, só para não esquecer nada aí para trás, e aí nós vamos agora apresentar, então, o professor, que é o próprio Jesus. Mas segura aí. Educação e redenção, o verso fala que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Aí nós falamos um pouquinho do relacionamento, então, da história de Deus e seu povo, que houve uma quebra ali, mas está sendo buscado de volta, vamos dizer assim. Deus tem dado a oportunidade de ser resgatado esse povo, tá? Aí depois, então, falamos sobre a imagem e semelhança de Deus. Talvez nós não somos igual a Cristo, nem de semelhança, nem de atitude, porque somos pecadores. Mas Cristo, Deus, ele criou o ser humano perfeito, e antes de Adão e Eva pecar, não tinha, então, né, entrado o pecado. Então, pode ser que pela semelhança, pelas características, por aquilo que se faz, tinha a imagem e semelhança de Deus. E agora houve um distanciamento. E aí, então, Deus agora quer poder restaurar, né, trazer de volta através da educação, através
do estudo da lição, através da Bíblia. E agora, então, nada melhor do que o melhor dos exemplos. A gente falou sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Jacó, sobre todos aqui. Adão, Eva, enfim. E agora, então, Jesus como professor. Eu não consigo enxergar, olha, eu sou professor, o Jonatas é professor, a gente tem aqui a presença também ilustre do professor Carlos César Júnior, que é irmão do Jonatas, está presente com a gente também aqui, escondidinho aqui, mas está com a gente também, que também é professor. A gente tem vários professores aí, Rodrigo Silva, por exemplo, foi meu professor, foi professor do Jonatas. Então, tem pessoas que mesmo com pecado é exemplo para a gente. Mas imagina agora a gente ter o próprio Cristo sendo o nosso professor. Tem como ser diferente do que a aproximação e realmente a restauração? Não tem. Se você não quiser, aí a redenção em Cristo Jesus não vai acontecer. Mas nós temos o próprio Cristo como professor. A lição vem contar para a gente sobre isso. O que vocês pensam a respeito desse detalhezinho importante? Que o nosso professor dentro da Bíblia agora, então, além dos outros muitos exemplos que erraram, que falharam, agora a gente tem um professor que não falhou, que não pecou, e por causa dele a gente hoje está aqui, tem a oportunidade de aprender sobre ele e ter a oportunidade de salvação através dele. Digam para mim aí, quem quer falar aí? Pode ser, quem não falou ainda? Sloan, por favor, meu amigo, eu quero ouvir sua voz aí, como é que tá aí? Ô, Gabriel, qual seria a diferença da gente ter o professor como Jesus, pessoalmente ali, e estudar uma aula ali com o Jonatas? Será que teria muita diferença? Eu acredito que muita. Ele até me desconcentrou, ia falar um negócio aqui, até não consegui falar. Gemada quer falar. Fala, Gemada. Não quer, não? Essa comparação foi desleal. Não tenho nada a declarar. Porque hoje eu ouvi um sermão muito interessante, o pastor Dossi. Ele falou o seguinte, que é o poder do nome. Ele falou várias vezes do nome e tal. Ele disse que um dia chegou na divisão, foi pedir para fazer alguma coisa por ele. Depois de uns quase 2 meses, ninguém solucionava o negócio para ele. O Dossi? Não tem nada a ver, não. Mas um dia ele falou o seguinte, então eu vou falar o seguinte, quem pediu tal coisa foi o pastor Herto que pediu. Rapidinho, foi na mesma hora resolver. Aí ele falou assim, por que o pastor Herto tem? Então ele mostra o poder que às vezes um homem tem. Agora imagina o poder que Jesus tem, que é o poder de Jesus, de um homem que tem o poder o quê? Não só de abrir caminhos, mas de transformar vida, de fazer tudo por um ser humano. Então, assim, o nome de Jesus é o mestre dos mestres. Então, quando ele via os discípulos, que eram os seus alunos ali em particular, ele via o que? As dificuldades dele e sabia onde eles podiam chegar. E o que eles podiam ser transformados. Enxergava a dificuldade que eles iam passar. E quando ele via, o que ele fazia? Vem orar comigo na madrugada. Convidava eles, por quê? Eu quero, como se fosse. Jesus precisava? Ele sabia que ele precisava estar ligado ao Pai. Mas ele falou, meus discípulos precisam muito mais. Então venham orar comigo, passa a noite inteira orar comigo. Porque ele conhecia os seus alunos. E assim foram o quê? 3 anos e meio, em média, ali. E o que são 3 anos e meio? A lição vem falando de a gente estudar. 3 anos e meio é suficiente? A gente faz um ensino médio de 3 anos. Eu já estou pronto, já estou formado, já sabe de tudo? Não estou. Vou para a faculdade, faço 4 anos, 5 anos, 6 anos, seja lá qual a faculdade que eu faço. Aí eu me sinto, estou pronto? Não estou. Sabe por quê? Porque a aprendizagem ela é constante. Na lição de 4º, 5º, vai falar fala de educação, ele trata um termo que eu sou muito, muito familiar para mim. Chama-se educação continuada. Para mim, eu estou com 34 anos de contabilidade, que eu aprendi. Cada hora eu aprendo alguma coisa a mais. E o quê? Na minha profissão de auditor, eu sou obrigado 40 horas por ano, no mínimo, de estudar educação continuada. Todo ano, 40 horas, no mínimo, de estudo de educação continuada, eu tenho que fazer de alguma coisa que é obrigado a fazer. Por quê? Porque ele entende que a profissão, ele tem tempo de estar aprendendo. E assim como é. Cristo sabia, depois de 3 anos e meio, seus alunos ainda não estavam prontos. Eles estavam no caminho. E ele falou, é importante que eu vá, mas não fique triste, que eu vou mandar o quê? Um professor substituto à altura. Espírito Santo. E ele mandou o Espírito Santo para poder continuar o quê?
ensinar e educar os seus alunos. Então, quando seja a educação Gabriel. continuada, ele vai ficar enquanto eu estiver fôlego de vida, eu tenho que estar aprendendo. É isso o importante. Fantástico. Pode ser? Pode falar? Pode. A doutrina, a 28ª doutrina adventista, é uma doutrina que poucos, às vezes, têm, assim, deixa passar desapercebido, não tem muito conhecimento, porque ela é nova, né? E essa doutrina, ela fala sobre crescimento em Cristo. Então, se você não estava recordando aí ainda, ela quer dizer sobre o crescimento. Jesus Cristo, o nome Rabi, quer dizer mestre dos mestres. Então, isso é uma reverência tremenda. Ele era o mestre dos mestres. É o maior ensinador de todas as épocas. Imagina a oportunidade que aqueles homens da Galiléia eles tiveram de passar essa temporada com ele aí, essa minissérie, e não estavam se apercebendo. Só depois que ele foi embora que eles se aperceberam da grandiosidade que foi a oportunidade deles. E eles continuaram crescendo. Na igreja, a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador e a gente precisa crescer. Não pode atrofiar. O Gabriel colocou muito bem aí essa questão do crescimento. O médico, ele estuda aí 5 anos, 6 anos, continua estudando. O neurologista estuda 10, 20, vai estudar a vida inteira. Vocês, como professores, seja lá o ramo onde nós estivermos, a gente não pode parar de crescer, ainda mais nessa época digital agora, que tudo muda muito rápido. Espiritualizando aqui a questão, nós, como servos de Deus, temos que crescer, a gente não pode parar de crescer, tem que fazer essa avaliação. Será que eu sou o mesmo há 5 anos que eu entrei para a igreja, há 5 anos atrás, há 10 anos? Sou a mesma pessoa, não evoluí, não cresci em nada? Como está a minha mentalidade, a minha maturidade cristã? E o Rabi está aí para nos ajudar a crescer, que é o mestre dos mestres. Jesus Cristo foi alguém assim, muito empático, ele tinha uma empatia, ele não era apático, ele era um professor empático. Simpático e empático. Tem diferença a pessoa que é simpática e a pessoa que é empática, né? O professor que é simpático, o professor que é empático. O simpático, ele dá tapinha ali nas suas costas, tudo bem, sorri para você, mas o empático, ele sente a tua dor. Ele sabe aonde é que está coçando. Ele sabe onde é a ferida e ele dá a atenção certa. E o aluno, certamente ele vai ser bem atendido em seu tempo e sua hora. Então, Jesus Cristo é o nosso grande modelo aí de redenção e de professor. Pastor, e a diferença desse professor, né, Jesus Cristo, para todos os outros professores, né? Aqui temos aí o professor Walter, o Jonatas, a Shirley e o Carlos César, né? Todos educadores e professores. A diferença de Jesus professor para todos os outros é que esse professor, esse maior de todos, deu a vida por todos os seus alunos. Essa foi a grande diferença dele para todos os outros, né? Agora você filosofou legal aí, hein? Muito bom. Eu diria assim, na minha prática de sala de aula todos os dias, para eu crescer como professora, eu, além de eu ter que fazer as capacitações, os cursos, que eu vejo que são bons para eu me aproximar mais dos meus alunos, o que mais me aproxima dos meus alunos é eu perguntar, todos entenderam? E quando eles colocam para mim o que eles não entenderam, eu vou aperfeiçoar a forma de eu explicar um conteúdo e me aproximar ainda mais dele. E talvez inovar uma nova forma de passar. E Jesus não precisava disso. Quando ele encontrou com Nicodemos, ele foi ao ponto, ele colocou exatamente o que Nicodemos precisava, né? Embora em toda a história de Jesus na Bíblia, muitas vezes ele respondia com uma pergunta para que os seus alunos refletissem
e alcançassem o objetivo pelo próprio discernimento, pelo próprio raciocínio, né? E Jesus é tudo na nossa vida. Ele realmente é o professor, é o mestre dos mestres. E antes de eu entrar na minha sala de aula, eu não entro sem Jesus. Não entro. Porque é Ele que vai me usar, é Ele que vai me conduzir. Nos dias de hoje, difícil como estamos enfrentando, só Jesus mesmo para nos conduzir e fazer alcançar esses corações aí. Rapidinho, eu sei que você está querendo encerrar aí, Walter, mas o Sloan aí fez um comentário me comparando com o professor Jesus. Realmente aí é desleal, né? Não dá nem para comparar. Ele, como professor, ele é um professor perfeito, né? Mas essa lição, ela tem algumas frases que eu fui grifando algumas frases e eu achei sensacional. Eu gostaria de compartilhar, porque a frase ela é repetida, mas no finalzinho ela diz que acho que tem que fechar o áudio aí, tá dando áudio. A frase no finalzinho ela menciona de onde vem esse dom de ensinar. E esse dom de ensinar vem de Deus, né? Então, mesmo Jesus sendo chamado de Rabi, mesmo Jesus sendo Deus, ele buscava esse dom no Deus Pai. E muitas vezes nós somos muito prepotentes. Isso eu me coloco muitas vezes nisso, né? Não, eu sei, eu posso, eu consigo. Não, sem Deus eu não sou nada. Eu não consigo transmitir nada disso, não consigo ser empático, não consigo, como o Cristiano mencionou, né? Ser um professor não somente de conteúdo, mas de vivência, onde as pessoas são impactadas através do estilo de vida, da minha conduta, do meu estilo de viver. Então, quando eu grifei assim, e você depois pode ler na sua lição, diz assim, ó, o ensino é um dom de Deus e comissionado pelo Senhor. Esse dom foi adotado por Jesus e é reconhecido pelos que são ensinados como tendo autoridade divina. Então, amigos, o relacionamento que nós falamos no início e o reconhecimento que esse dom vem de Deus, não vem de mim. É isso mesmo, professor Jonatas. Eu sei que está gostoso falar sobre Jesus e o grande professor, o Rabino, o mestre dos mestres. É muito bom ter essa opinião de cada um aqui, da gente poder trocar essas informações, mas o relógio não para, não é verdade? Mas eu quero só fechar, então, essa parte, então, que nós ainda temos terça, quarta e quinta, no mínimo, para poder ainda passar alguns assuntos aqui, só de um detalhezinho importante. Tanto em uma escola quanto em uma igreja, e nos tempos de Jesus e nos tempos de agora também, toda criança, todo adolescente, toda pessoa, ela aprende pelo exemplo. Então, Cristo, muitas vezes, ele não precisava ter ensinado a orar, e ele ensinou o Pai Nosso para os discípulos, porque pediram para que ele, então, nos ensine a orar. Ele não precisava ter ido para a montanha orar para pedir poder do céu, mas ele fez isso para dar exemplo. Ele não precisava fazer muita coisa, mas ele também sabia que o ser humano precisa ver para poder, então, agora fazer pelo exemplo. O que nós temos feito hoje, queridos? Nós somos professores da Escola Sabatina do Fonseca. Como é que está a tua, minha vida? Somos os professores que também estão espelhando o Cristo dentro e fora da igreja, no nosso trabalho, com o nosso vizinho, com o nosso parente. Então, fica aí uma perguntinha para a gente coçar um pouquinho e tentar entender certinho. Nós não somos perfeitos, nós estamos longe, mas muito longe daquilo que Deus quer, mas nós temos um grande exemplo para poder, então, agora, usar do exemplo dele para fazer a vontade dele na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa igreja, como professor de Escola Sabatina, também buscando ser parecido, um pedacinho do mestre dos mestres, que é Cristo Jesus. E a lição vai dar sequência, né? Temos Moisés e os profetas, temos homens e mulheres sábios, temos também aqui educação na igreja primitiva e o estudo adicional. Eu gostaria de puxar, assim, para a gente poder caminhar um pouquinho mais rápido, por causa do tempo, já são 8h20, tem uma galerinha que está aqui esperando só para poder lanchar, e a gente está aqui
no meio em cima da mesa, de onde vai acontecer todas as coisas aqui, mas para a gente poder, assim, só pincelar. A lição, o centro da lição realmente é o professor. É Jesus como professor, o mestre dos mestres. Não tem para onde correr, é isso mesmo. Mas tem exemplos ali de Moisés e os profetas, falando um pouquinho também do Torá, explicando um pouquinho sobre a importância na época ali, que é a escritura, que é o ensinamento e tal, o significado, né, ensino ou instrução, a Torá, o significado do nome, né, Torá ali, é isso, tem tudo a ver, então, com educação e redenção. Quem quer falar um pouquinho, dar uma pincelada assim do que entendeu sobre Moisés e os profetas aqui, esse detalhezinho importante da escritura, a função das escrituras na educação cristã, por exemplo, né? Pode ser a Gisele. Gisele, você está animada aí? Está tranquila? Como é que você está? Vou tentar dar uma pincelada, então, aqui, curta. Vamos lá. Mas, então, na terça-feira a gente refletiu, né, que do início ao fim da Bíblia, a gente tem ali cerca de vários materiais relacionados à educação, né? Inclusive, achei super interessante que ressaltou aqui 3 salmos que falavam sobre, que educavam, não eram apenas músicas, né, ou narravam algum fato, mas eles estavam ali para educar, que é o propósito, e principalmente aqui voltando aqui a Torá, né, a gente tem essa ideia de pensar que é só lei, e se a lei era só mandamento que, tipo assim, você tem que ler aquilo e aplicar sem pensar sobre, mas não é isso. É você ler, entender o contexto, dá até para trazer para a nossa vida algumas coisas que eles tinham naquela época, né? Então, desde o início da Bíblia até o final, você vê que Deus é um professor muito paciente. Ele veio com diversas abordagens, fazia questão, né? Jesus fazia questão de contextualizar tudo, pegar as parábolas com coisas que as pessoas viviam, viam, para conseguir passar a mensagem e com muita paciência. Então, a gente tem bastante material na Bíblia para poder pegar isso que a gente lê e absorve e transmitir, né? E aí eu vou só voltar um pouquinho, eu sei que a ideia é ir para frente, mas vou só voltar um pouquinho numa frase que me impactou, que ele nos fez a imagem e semelhança dele, para que a gente pudesse aprender com ele e até que a imagem dele fosse refletida na nossa. Então, quanto mais eu aprendo com a Bíblia e mais eu permito que a imagem dele seja refletida na minha vida, mais as pessoas vão aprender sobre ele e vão se chegar a ele. Muito bem. Queridos, alguém quer comentar mais algum detalhe anterior ou dessa parte aqui? Porque a gente vai ter que seguir. Gostaria de ter tempo aqui para, de repente, ficar conversando, argumentando, aprendendo junto com vocês aí por horas, mas a gente sabe que o tempo corre, né? Senão nós iríamos passar aqui, então, para homens e mulheres sábios. E aí eu vou instigar, então, quem participou bem pouquinho, está aqui dizendo que está rouco e tal, fica elogiando o Jonatas, eu acho que é muito amigo dele. Não, o Jonatas é um péssimo jogador de futebol, só para constar. Você aprendeu comigo, né? Seguinte, Amigão, fala um pouquinho dessa aí dos homens e mulheres sábios. O que você me fala sobre? Quando eu comparei o Jonatas aí com Jesus, né? Não foi nada desleal, não, tá? Só para constar. Tu é um ruim professor mesmo. É o seguinte, aí o Jonatas disse, pô, mas Jesus, cara, conhecia tudo e tal, era um cara muito inteligente. E a gente pode ver um pouquinho isso aí, que a lição ela fala a respeito de Salomão, né? Se Salomão, sendo humano, com a sabedoria que Deus concedeu a ele, todo mundo admirava, vinha de outros países para conhecer a sabedoria dele, saber se ele realmente era o cara, a gente pode comprovar, assim, se Salomão é um grão de areia, o conhecimento que ele tinha, e Jesus, coloca aí o mar, né? Então, aí, é realmente uma grande diferença, mas que a gente pode perceber que a inteligência de Deus, o conhecimento que ele tem, é infinitamente muito maior e que pode, como o Jonatas falou, da mesma forma, se a gente pedir, ele pode nos dar essa capacidade de ensinar, né? De dar esse dom, de dar essa capacidade de ensinar as outras pessoas a respeito disso. Está confirmado. Pastor, pode falar, pastor. Está confirmado que o conhecimento, essa inteligência, como o Gilão falou aí, existem pessoas
eu creio até que vocês aí devam conhecer também, que aprenderam, foram alfabetizadas lendo a Bíblia. Eu conheço gente que foi alfabetizado lendo a Bíblia. E a Bíblia, ela sempre esteve presente como livro de cama, de cabeceira, de grandes líderes, devido à importância, o impacto que elas causam. Uma vez Napoleão disse, esse livro só pode ser vivo. A palavra de Deus, as escrituras só pode ser alguma coisa viva, porque ele ficava tão incomodado quando ele lia, parecia que tinha alguma coisa, um ser vivo falando com ele ali. E, na verdade, não tem livro como a Bíblia, porque é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. Você percebe, através da história, que os povos que usaram a Bíblia, a cultura é diferente. A colonização de países protestantes, onde os países protestantes colonizaram, eles se desenvolveram muito mais. Você pega aí, pode pegar na própria Europa e analisar os países que foram colonizados pelos protestantes. E a linha, a pegada Estados educacional Unidos, né, cristã é essa, é de crescer. E por isso que diz, a Bíblia, ela ensina, ela educa, ela exorta, ela traz para a justiça. É um livro completo, é fantástico. E penso que essa inteligência, essa sabedoria de Salomão aí, se a gente conseguir, a gente pode pegar pelo menos aí gotas, né? Estudando a Escritura cada dia, porque ela abre a nossa mente. Isso mesmo. Pastor, você fez me lembrar, a minha avó, já falecida, a avó Ana, ela foi alfabetizada através da Bíblia. Ninguém ensinou minha avó. Ela pedia em oração para Deus que ela pudesse entender o que estava escrito naquele livro de capa preta que ela tinha ganhado quando criança. E ela não foi para uma escola, nunca foi para uma escola. E ela disse, antes de falecer, eu tive uma ótima convivência com a minha avó de mais de 20 anos, antes dela falecer, e ela morreu com Alzheimer, mas tudo aquilo que ela aprendeu de Jesus, e ela conseguiu converter a maioria dos filhos e netos, e a nossa família grande dentro da igreja, por causa do pedido dela, através do Espírito Santo, que desse discernimento para poder aprender a palavra de Deus, mesmo não sabendo ler. E ela foi uma das que Deus escolheu ali para dar essa oportunidade, mesmo sem saber ler e escrever, a poder interpretar e entender a Bíblia. E ela foi a matriarca, foi quem puxou todos para a igreja depois também ali. Então, se a gente clamar, aqui na lição mesmo de quinta-feira, que fala da educação da igreja primitiva, fala que ali nos momentos finais, já se despedindo dos alunos, que eram os discípulos e tal, e aí então, Jesus percebeu, no caso, que os alunos, os discípulos, não iam ficar bem sozinhos, né? E aí, hoje em dia, é como se fosse na escola tradicional de hoje aí, os alunos chegarem no ensino médio, e uns talvez estariam prontos para a vida, outros para o vestibular, outros para a faculdade, enfim, mas que precisaria de alguém, de algo que desse esse suporte. Além do Espírito Santo que já está com a gente o tempo todo, nós, muitas vezes, somos essas pessoas que vão direcionar os jovens da igreja, que vão direcionar os adolescentes, que vão direcionar as crianças. Então, a gente ajuda um ao outro e clama e pede discernimento, sabedoria dos altos céus através do Espírito Santo, para que a gente possa ter, então, o resultado esperado por Deus e por Cristo. Quanto mais interessados ou praticantes que guardam os mandamentos, que têm a fé em Cristo Jesus, eles vão poder, então, ser salvos. E aí a gente consegue praticamente finalizar o estudo dessa lição, a recapitulação da lição, entendendo a importância realmente do envolvimento das pessoas, né? O aluno que vai para a escola, mas não presta atenção no professor, o aluno que vai para a escola, mas não leva o material, o aluno que vai para a escola, mas não pratica aquilo que o professor orientou, não segue o exemplo, não busca fazer igual. Vai chegar no exame final ali, vai acontecer o quê? Infelizmente, a reprovação. Não tem jeito, pode ser o melhor professor. Se o aluno não fizer a parte de aluno, infelizmente, o resultado no final vai ser trágico. E não vai ser só de um exame, de uma prova, de um vestibular, mas vai ser de perder o céu. E a gente não quer que isso aconteça. Alguém quer contribuir com mais algumas palavras? Estaremos encerrando em 2 minutinhos. Vamos lá. Eu posso falar só em relação ao que Paulo fala em 1 Coríntios 2? Claro. Sim. Paulo fala na pregação dele que o que ele fala, a sabedoria não é dele.
e que não devemos ostentar, e que a sabedoria vem de Deus. E isso serve para que a nossa fé não se apoie na nossa sabedoria, mas na nossa sabedoria humana, mas no poder do Senhor. É isso mesmo, muito bem, Shirley. Bem lembrado, viu? Obrigado pelo lembrete e observação fantástica, e é verdade. Muitas vezes a gente acha que leu a Bíblia inteira uma vez, que a gente faz a meditação, que a gente estuda a palavra de todos os dias, que a gente faz o culto matinal. Opa, já estou guardado, não preciso fazer mais nada e confiar só naquilo que a gente viu, aprendeu, ouviu. Não, eu falo na equipe da escola ali, a gente tem que estar orando 24 horas. Devemos estar em oração 24 horas. Estuda a Bíblia, da lição, da meditação, da comunhão com os irmãos, apesar de estar meio que à distância, né? Presencial, meio à distância, mas é o que tem fortalecido a fé dos irmãos, senão já teria virado loucura para muitos, né? Mas Deus tem cuidado de nós e deixou para a gente o Espírito Santo para nos orientar, nos fortalecer, nos guiar, enquanto ele não volta. E a gente precisa ter essa certeza, que o poder vem do alto, o discernimento e sabedoria dos altos céus vem do alto, o Espírito Santo está aqui para nos orientar, nos ajudar, e não é nosso. A nossa natureza é pecaminosa. Se deixar para a gente, o buraco está aqui do lado, é certo, vai cair no buraco. Mas se confiarmos realmente na palavra do Senhor, ele vai nos dar força, sabedoria, discernimento, e a gente vai conseguir trilhar esse caminho e chegar lá no final, podendo, não sozinho, mas com toda a família, com todos os amigos, com todos os irmãos, juntos, um fortalecendo o outro aí, chegar lá no céu. Esse é o intuito. E o centro da lição é que nós temos o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, que morreu por você e por mim, que deu exemplo para que a gente pudesse, deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para que a gente pudesse, então, agora ter todas as oportunidades e poder, então, agora conseguir galgar o céu. Amém? Alguém mais quer comentar algo? Senão eu vou pedir eu queria comentar orar. só antes do pastor orar, então, 2 pontinhos. O primeiro exatamente o trecho final da lição, que ele reforça, né, que o cristão ele deve aprender sobre trabalho, descanso, questões sociais, relação com a comunidade, economia, filantropia, enfim, todos os assuntos que, se você observar, Salomão também aprendeu de várias coisas, vários outros assuntos, desde que isso tudo seja guiado pela sabedoria divina. E aí, quando a gente apega todos esses conhecimentos junto com a luz de Deus, a gente recebe até aquele título, né? Pessoas sábias. Vem assim, vai vir Sloan, o sábio, né? Então, porque, olha só, Sloan, tá vendo? Porque conseguiu aplicar. Então, só queria reforçar aqui que às vezes as pessoas dividem, né? Eu vou estudar profecias, eu vou ficar craque em entender a Bíblia, mas esquece matemática, português, geografia, né? Separa como se fossem 2 vidas separadas, distintas, e elas não são. É uma só. Ser cristão é estilo de vida. É como a gente come, como a gente se veste, como a gente anda, como a gente fala, é tudo isso. E o segundo ponto que eu queria falar é sobre a obra de educação, né? A obra que a gente tem aqui na igreja. A gente tem a escola, né? Que tem um papel fundamental. Ela justamente traz para a criança, para o adolescente, né? O conteúdo da matemática, do português, da geografia, à luz ali, sempre da Bíblia, fazendo uma oração, uma meditação, tentando ter um comportamento dentro de sala de aula a fim de inspirar. Mas também tem a casa, né? Os alunos que na escola são alunos, em casa eles são filhos. Então, os pais podem não ser professores como profissão, mas eles ensinam ali aos filhos, ensinam como se comportar, como falar, como se expressar. Os filhos observam que o pai sempre ora antes de comer, então ele acaba fazendo isso também. Enfim, vai pegando jeito. E para aqueles que não têm filhos e não são professores, ainda tem a igreja. Quando eu estou lá na igreja, pode ter que ser uma criança me observando, ou uma pessoa que acabou de entrar na igreja está me observando, ou uma pessoa de muito tempo também está me observando, e ali ela tem que conseguir ver em mim a imagem de Cristo refletida. Então, somos professores o tempo todo e somos alunos o tempo todo também. Era isso que eu queria pontuar. Muito bem. Para finalizar, então, não sei se mais alguém queria comentar, mas eu vi várias vezes na faculdade e na vida dizendo que não existe ninguém que saiba o suficiente que não possa aprender, e tampouco aquele que não conheça nada que não possa ensinar.
É isso, o tempo todo estamos ali, né? À prova de qualquer situação. Os olhos aí estão voltados à vida do cristão, né? E é teste em cima de teste, é prova em cima de prova, mas se estivermos ligados diretamente com Cristo e sendo usado pelo Espírito Santo, não tem por que dar errado. Amém? Amém. Meu pastor, Amém. o senhor pode orar para finalizar? Vamos logo, porque tem gente com fome aí, né? Tem uma galera aqui. Então vamos fazer aquela oração de acampamento. Legal. Oremos. Bora lá. Eterno e soberano, é bom saber que o Senhor não nos deixou o Senhor não nos deixa como filhos sem educação. Pelo contrário, pagou um preço elevadíssimo pelo nosso ensino, pelo nosso aprendizado. E que cada aluno nessa escola da vida saiba dar o devido valor ao mérito de Cristo, pelo que fez por nós. Alcancemos a redenção através do Senhor Jesus e pela iluminação do Espírito Santo. Nós oramos hoje e sempre. Amém.